a qual nós temos vivido durante esse tempo e que muitas das vezes passou e a gente não entendeu. Então, principalmente quem já está no ministério há um tempo maior, vai poder entender o que nós estamos vivenciando nesse tempo. Acharam aí Levítico 25? Em Levítico 25 diz assim: o ano sabático. Então, quem está aqui há mais de 2 anos, não sei se o Rafael já estava aqui há um tempo atrás, vai lembrar que teve um tempo no ministério que nós estávamos sendo muito ministrados sobre algo, e alguns profetas que vieram e falaram, diziam que nós entraríamos no ano do descanso. E aí, como toda pessoa, e eu também, conduzida pela teologia da prosperidade, nós achamos que ano de descanso em Deus é um ano que você não vai ter trabalho. E se você perguntar a qualquer um israelita ou alguém que conhece a Torá, o ano de descanso é o ano mais terrível para um judeu. E eles ainda teriam um ano seguinte, que seria o ano do jubileu. Deixa eu explicar o que seria o ano sabático. O ano sabático é: a terra trabalharia por 6 anos e no 7º ano ela descansaria. E por 7 festas, na 7ª vez, no ano 49, era o ano do jubileu, que era pior ainda. Se você ler esse tempo, você vai ver que Deus estabeleceu algo que nenhum Deus, nenhum povo e nenhum governante nunca faria isso. Nesse tempo você teria que perdoar as dívidas, o escravo era liberto, entre outras coisas. Eu não vou me aprofundar nisso daqui, mas o ano do jubileu e também o ano sabático hoje já não é mais vivenciado. E essa é uma das condições de Deus para o povo não ser levado cativo. Se você perguntar a qualquer pessoa hoje, você teria coragem de viver isso em Deus? Provavelmente não. Sabe o que era o ano sabático? Significava que em Deus você trabalharia 6 anos, e o 7º ano você viveria apenas com o que o 6º ano produziu, e o 7º ano iria produzir por si mesmo. Imagina só, o povo de Israel dependia da terra. Ele não tinha emprego, não tinha salário, ele dependia da terra. E se a terra agora não poderia mais ser trabalhada, como que eles iriam comer? Como que eles iriam beber? Então, quando Deus nos fala isso, significa algo muito impactante para nós. Então, o ano sabático é descrito no capítulo 25 de Levítico, mas eu quero que vocês leiam no 18. Levítico 25, 18. Olha o que está escrito: guardareis os meus estatutos e os meus mandamentos, vós os guardareis, pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. A terra dará o seu fruto, vós os comereis com fartura e habitareis em segurança. De novo, segurança, segurança. Se disseres: que comeremos nesse 7º ano, se não semearemos, se não semearmos e se não colhermos os nossos produtos? E assim diz o Senhor: eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produto por 3 anos. Quando semeares no 8º ano, podereis ainda comer os produtos antigos até o 9º ano. Até que venham os produtos desse ano, comereis dos antigos. Talvez você não saiba, mas quando a gente estava no ano sabático, que era
era o ano do descanso. O que Deus está dizendo é: no ano 7, em Deus, toda a colheita pertencia a Deus. Talvez você não esteja entendendo isso ainda, mas eu deixo te explicar de forma mais simples. Quando você entra no tempo do descanso, existe aí, no ano 7 e no ano 8, uma luta a qual você, independente das suas condições espirituais, vai travar. Porque no ano 7, tudo aquilo que você iria semear no ano 7, você não pode fazer. Eu quero te dizer mais ainda, o que é mais difícil ouvir de Deus. No ano 7, mesmo que você queira, a sua semente não vinga. No ano 8, é o ano que você vai preparar a terra, ou seja, você perdeu o ano 7 e o ano 8. E qual é o ano que nós estamos agora? O ano 8, na verdade, é o ano 1, inicialmente. E o ano 9 é o ano 2. Nós estamos no ano 2, na verdade é o 1. Talvez você não entenda isso, porque o ano, a década, na verdade, quando se começa, ela começa no 0. O 0 é o 1, o 1 é o 2. Por isso nós vamos entender que Deus vai nos levar para um tempo de relacionamento com Ele. Um relacionamento que é pautado, primeiro, na obediência do ano 7. O que acontece é que Deus, enquanto o povo obedecia ao ano 7, Deus guardava no ano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é um trabalho por ciclo. Você nunca vai dizer, Deus permitiu tal coisa. O que Deus sempre faz é, no início do ciclo, você libera as sementes que vai colher durante o ciclo e ao final do ciclo. Então o que nós estamos vivendo aqui hoje? Na verdade, é o cumprimento daquilo que Deus e acontece que o ano sabático passou, o ano 8º já foi. E estamos entrando no ano 9, que é um ano de ver as colheitas que estavam semeadas, sendo liberadas sobre aqueles que tiveram fidelidade com Deus no ano 7, que era de escassez, e no ano 8º, que era de estar em sentinela. E quando nós falamos de guerra, nós vamos pensar que guerra se faz de qualquer maneira. E como nós fazemos guerra? E contra quem estamos guerreando? Existem apenas, e é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Existem 3 pilares do inferno para você guerrear. E você vai me dizer, somente 3 pilares. E esses 3 pilares sempre vão derrubar você, ou em forma conjunta, ou em forma única. E você vai me dizer, é o pecado. Não, não é o pecado. O pecado não derruba você. Porque no pecado tem sangue do cordeiro para te lavar. O primeiro pilar é o poder. O segundo pilar, prazer. E o terceiro pilar é o dinheiro. Então lembre-se desses 3 P: poder, prazer e prata, dinheiro. Dificilmente você já não foi
somente em Cristo, todas essas três coisas se completam. Você não tem mais a necessidade de dinheiro, mas a necessidade de prazer, mas a necessidade de poder. Sabe por quê? Porque em Cristo um reino eterno se manifesta em você para todo sempre. Você vai ter dinheiro sempre. Nós não temos dinheiro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas nós não temos tesouro depois no céu, pois é eterno. Aleluia. E você vai dizer: onde está o poder? Aqueles que morreram com Cristo, também ressuscitaram com Cristo, e estão assentados à direita deles, acima dos principados e potestades. Aleluia. E aonde está o prazer dele? Você vai estar na eternidade dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os querubins não falam isso apenas por falar. O meu prazer é te adorar, porque quando eu te adoro, eu reflito aquilo que o Senhor é. Isso. Por isso que nós vamos ver em Apocalipse que tudo aquilo que nós lutamos para ser, quem já está na eternidade já o é. Poder, prazer e dinheiro já não existe mais. Por isso a igreja se corrompeu, porque quer um poder terreno, um prazer terreno, uma fonte de recurso terreno. E aí você vai ver homens que têm igrejas com alguns milhões na conta bancária, mas não tem coragem de salvar o que está oprimido, e ainda vai dizer assim: Deus não está contigo. Só que a minha Bíblia diz o contrário. Mais fácil é entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A igreja perdeu a dimensão do que é realmente importante para Deus. E aí nós vamos entrar. Tudo que Deus faz, Ele construiu para destruir esses três pilares após a queda de Adão. Tudo que Deus está manifesto em três pilares: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça. Todos os pilares em Deus estão baseados em um tripé. Por isso ele vai nos dizer sobre Cristo, apóstolos e profetas. Quando nós entramos nessa dimensão, nós vamos entender o que é fazer guerra. Fazer guerra não é entrar em guerra por você. Você não entra em guerra por você ou pelas suas causas. Você entra em guerra pelo reino. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus cria todas as coisas, Ele criou por quê? Porque Deus cria tudo que existe. Deus não tinha essa necessidade. Ele já era Deus. Imagina só, você cria tudo que existe, e depois o próprio nome que você cria diz: tu não existe. Ou seja, Deus traz a existência que não existia, e agora a criação dele diz: Deus não existe. A maioria das pessoas hoje não creem que Deus existe. Cristãos. Deus criou tudo que existe para Ele, Aleluia. porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é para você ter uma vida bem-sucedida, ter prazer, ter uma vida feliz. Não, isso é um reflexo de estar com Ele. Exato. Imagina se você fosse bilionário, seu filho seria o quê? Bilionário. Ser rico, ou ser próspero, ou ter uma vida feliz, ou ser santo, não é porque você buscou a santidade, é porque você está liberando aquilo que Ele quer, Ele está em você. Então, como se faz guerra? Abra comigo no Salmo 23. Talvez você leu esse salmo a vida inteira e não entendeu o salmo. No Salmo 23 nos dá a maior arma que nós poderíamos ter. Então você não está lutando contra o pecado.
na tentação do Senhor. Ele utiliza os 3 pilares. No Salmo 23, acharam aí? Amém? Amém. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Quantos aqui já leram isso? Amém. Então você tem que ter cuidado ao ler o Salmo 23, porque você está declarando com a sua boca: o Senhor é o meu pastor. Sabe o que é o pastor? Aquele que garante o seu alimento, aquele que garante a sua proteção, aquele que garante a sua casa, a sua família, a sua vida. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura o meu vigor e conduz nos caminhos da justiça, do amor do seu nome. Se você vai ver o salmo, ele vai descrevendo as 3 coisas que eu falei: paz, justiça e amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Entenderam a arma de guerra? Eu vou te ensinar. Como se faz guerra com os inimigos? Davi nos ensina. Vamos ler de novo o versículo 5. Na sua tradução está assim: preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso não é estranho? Preparar uma mesa na presença do inimigo? Quantos aqui gostariam de comer na presença do inimigo? A maior arma de guerra não é a nossa oração. A maior arma de guerra, de consolidação cristã, é a mesa. Eita. O problema não é qual é a mesa que você se assenta, mas é qual o tipo de alimento que você aceita comer naquela mesa. O grande problema não é qual é a mesa que você vai se assentar, mas o alimento que você leva para a mesa pode matar o seu inimigo ou fortalecer o teu inimigo. Jesus todas as vezes que se reunia com os discípulos para falar sobre aquilo que acontecia no dia, o que ele fazia? Mesa. E alguns vão dizer: Judas traiu Jesus. Ele foi louco, porque ele se alimentou de um alimento que não era para alimentar-se. Enquanto Jesus chamava ele de amigo, ele estava pensando em trair Jesus. Na sua casa, na sua família, com os teus filhos, com quem quer que seja, você não precisa se preocupar com ficar falando de Jesus o tempo todo. Ninguém aguenta mais ouvir Jesus o tempo todo. Sabe por quê? Porque a maioria dos pastores são sem vergonha. Certa vez eu cheguei a receber um meme de um determinado, uma pessoa que não é cristã, na verdade,
E estava sendo preparado para ser padre, se entristeceu e agora é ateu. E ele postou algo que, infelizmente, é a maior parte da verdade da igreja hoje. E alguns pastores de Gama hoje, um rapaz perguntando para o pastor: pastor, por que quando você tem falta de dinheiro, você pede para a gente ajudar? E quando a gente não tem dinheiro, você manda a gente orar? Esses são os pastores do século atual. Falam de honra, mas não honram. Falam de oferta, mas não sabem o que é oferta. Falam de construção de vida com Deus, mas não falam nem sabem o que é Deus. Exatamente. Quebra tudo. Essa igreja, infelizmente, é uma igreja que está fadada ao fracasso, porque está se alimentando de algo que é espiritual em Deus, mas não tem estrutura espiritual. Então, como que eu mato o meu inimigo? Como que eu acabo com o meu inimigo? O diabo persegue a sua vida? É simples. Como é que o diabo vai se alimentar? Porque você coloca na cabeça. Se você parar de colocar iniquidade e falhas, acabou. Não tem mais demônio, não tem mais principado, não tem mais potestade, não tem mais o que fazer. Então a maior arma de guerra não é a sua oração. A sua oração ela vai existir. A maior arma de guerra é a qualidade da sua mesa. A qualidade da sua mesa determina para onde os seus filhos vão. Ah, mas o meu filho se desviou. Mas a qualidade da sua mesa vai trazê-lo de volta. Exato. Um pai não pode ter medo se o filho se desviar. Um pai tem que ter medo se o filho nunca se alimentou na mesa. E aí, quando a gente entende isso, nós podemos falar: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Sabe por quê? Porque existe um parâmetro de felicidade diferente que Davi entendeu. Na mesa, além de alimento, ocorre a unção. Meu Deus. A unção não vem pela oração. A unção não vem pelo servir a Deus. A unção vem pelo relacionamento. A unção é algo transferível. Isso. Todas as pessoas que têm unção, elas não têm unção, elas receberam unção de alguém. E tudo parte dele. Tudo vem dele. Então é na mesa, ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Tudo ocorre na mesa. Relacionamento. O relacionamento com Deus não é apenas para você dizer: hoje eu orei, hoje eu jejuei, hoje eu estou feliz. Não. O relacionamento com Deus é o que faz a sua existência fazer sentido na terra. Ter um relacionamento com Deus, tudo que você tem vai começar a fazer sentido. E aí, quando a gente entra, a parte mais interessante do Salmo 23, a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. A qualidade da mesa, como eu já falei, e aquilo que você come, ela vai determinar a sua residência. Não adianta você dizer para mim e eu dizer para você que eu vou ao terceiro céu e volto, se na minha mesa
tem qualquer tipo de comida, mas não tem nada parecido com aquilo que ele se alimenta. E você vai me dizer, Deus se alimenta? E eu lhes respondo, sim. É estranho isso. Deus se alimenta? Ah, então Deus sente fome? Existe um grande problema na igreja, e em nós também. Nós dividimos secular com sagrado. Deus não faz essa divisão. Para Deus tudo é santo. Aonde pisa a planta dos teus pés é santo. Terra santa é. O que tornou aquilo santo? O seu relacionamento comigo te tornou santo. E o que você toca não é santo. Então quando você chega no seu trabalho, ali é o seu ministério também. Se você chega na rua da tua casa, ali é o seu ministério também. Na sua família, é o seu ministério também. Na igreja, é a sua família também. Então notem, para Deus não existe divisão. Quem divide as coisas é o próprio homem. Deus não divide nada. Para Deus tudo pertence a Ele. Tudo é uma coisa só. As suas atitudes dentro da igreja têm que ser idênticas fora da igreja. As suas atitudes, você sozinho, tem que ser idêntica a você no meio da congregação. Vocês entendem isso? Amém. E aí, a pergunta é: como eu faço para ter uma mesa saudável? Como eu faço para ter uma mesa de qualidade? Como eu faço para ter uma mesa em que Deus possa ter prazer em sentar na mesa? Como eu faço? Você não faz. A Bíblia diz assim, no Salmo 23, tu preparas o banquete. Não é Davi que preparou o banquete, não foram os, foi Deus. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Para todos os dias Deus tem uma porção para as nossas vidas. Quem prepara é Deus. Ele prepara aquilo que está disponível para aquele dia. E sabe o que nós fazemos todos os dias? Senhor, eu quero um carro, uma casa, 5 helicópteros hoje. Amanhã eu peço a mesma coisa. A mesma coisa. Ao invés de dizer, Senhor, o que está escrito, o que está escrito no meu livro, libera como alimento hoje para mim. Isso. E sabe o que acontece? O diabo ele pode lutar contra muitas coisas, mas ele nunca luta contra uma palavra estabelecida de Deus. Uau. Aleluia. Por isso que quando ele falava algo da palavra, Jesus batia na palavra. E é interessante isso. E nós entrarmos na palavra. Por que era tão importante ele falar de palavra? Você já comeu palavra? Quem aqui já comeu palavra? Comemos sim. Todo crente adora comer palavra. E adora beber a palavra. Certa vez Deus quis implantar no homem